Esta semana o Bolsonaro esteve na ONU e proferiu um discurso histórico, historicamente patético, vergonhoso e que humilhou o Brasil para o resto do mundo. Mas eu não quero falar sobre o Bolsonaro e o discurso dele, não. Eu quero falar sobre outra pessoa que roubou a cena na ONU, que também fez um discurso histórico, emocionante e que atraiu para si os holofotes e também o ódio de diferentes grupos. Curiosamente, você viu conservadores, liberais e até grupos da esquerda convergindo para ataques semelhantes contra a Greta Thunberg, que é uma jovem ativista sueca, tem apenas 16 anos e tem levado adiante uma luta contra o aquecimento global, contra as mudanças climáticas e contra uma eventual catástrofe global, que pode levar à extinção de muitas espécies e até afetar a própria sobrevivência da espécie humana. Os ataques contra a Greta giram em torno de alguns temas comuns. Então, um dos primeiros temas que surgiram é que ela é financiada por grupos escusos, que ela é financiada pelo George Soros, que é o grande terror da extrema-direita pelo mundo, né? O George Soros e a fundação dele, a Open Society, causam terror entre os conservadores porque seria uma conspiração globalista de dominação de elites, né? Então, assim, é uma coisa muito maluca. A extrema-direita se move a partir de teorias conspiratórias, então uma delas é que o George Soros é um dos financiadores da Greta. Mas essa é uma crítica ainda educada, é uma crítica ainda polida, porque se você observar o tom das críticas à Greta, elas foram muito baixas, No Brasil, por exemplo, você teve radialista dizendo pra Greta ir transar e fumar maconha, sabe, porque ela está histérica. Você teve um outro comentador conservador, bastante conhecido no Brasil, que chamou a Greta Thunberg de retardada. Então, realmente, você viu ali um certo desespero para tentar desconstruir a imagem da Greta, que tem causado impacto mundial de fato, que tem suscitado esse debate pelo mundo. E até o MBL foi fazer vídeo dizendo que a Greta é uma fraude. Grupos de esquerda, como eu disse, também têm feito isso, nos mesmos moldes da extrema-direita e dos liberais, questionando quais são os interesses escusos por trás da Greta Thunberg. Então, nesse vídeo aqui, eu quero emitir minha opinião sobre ela. O que eu penso sobre a luta dela e aquilo que ela faz. Então, a primeira coisa, quando ela pronuncia um cenário catastrófico para o mundo, extinção em massa, por exemplo, o que ela está dizendo é uma reprodução do que os cientistas estão dizendo. Ela não está inventando isso, não é o que sai da cabeça dela, ela vem e joga para a população. Isso é o que cientistas estão alertando. O cenário é apocalíptico mesmo. As previsões futuras para os próximos anos, para o próximo século, são pavorosas. A extinção em massa não é algo para o futuro, está ocorrendo agora. E está afetando principalmente espécies marinhas e também espécies de insetos. Então, a extinção em massa não é algo para daqui 50 anos, é algo que está ocorrendo agora. E as metas para redução de emissão de carbono, algumas delas não serão atingidas. Então, possivelmente, o que a gente verá no futuro será realmente um cenário catastrófico e que afetará os mais pobres, como sempre afeta. Os países mais pobres, as populações mais pobres serão as mais afetadas pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas, como já estão sendo. Você já tem observado fenômenos completamente anormais pelo planeta, chuvas extremas, seca extrema. Então isso já está afetando o planeta. Então as previsões da Greta não são previsões da Greta, são previsões de cientistas que estão analisando modelos, vendo onde isso pode nos levar. O segundo ponto tem a ver com a própria pessoa da Greta, a própria menina, né, adolescente de 16 anos. Então, primeira coisa, a adolescência, quando você é jovem, é o momento no qual você pode ser idealista. É o momento no qual você pode lutar por alguma coisa que você acredite. É o momento por excelência da rebeldia, da transformação. Me espanta, me surpreende que existam jovens conservadores, como você tem visto agora toda uma geração de jovens reacionários no Brasil. Me surpreende isso, porque quando você é jovem, quando você é adolescente, você tem a energia, você tem o tempo e você tem o idealismo para mudar as coisas, para aquilo que você acha que é melhor. Então a luta da Greta é uma luta de uma jovem que realmente acha que pode mudar as coisas, que pode ser a voz da mudança, que pode expressar o desespero de uma geração de jovens que talvez não tenha futuro. Então que ela possa fazer isso e que ela tenha obtido visibilidade é ótimo. É ótimo porque ela dá voz para muitos jovens que estão também observando esse futuro sombrio e que não têm a voz que ela tem. E outra coisa que você observa também é que grandes lutas por mudanças, elas geralmente são simbolizadas por uma cara específica. Então, por exemplo, você vê campanhas de combate à fome em alguns países pobres, em países que estão passando por grandes necessidades. Você pega uma criança ali, a imagem de uma criança, e utiliza essa imagem para comover o mundo,
Porque é muito mais fácil você identificar com um indivíduo, com uma criança passando fome, do que você botar uma foto com milhares de pessoas passando fome. E há estudos psicológicos que revelam isso. Nós, seres humanos, nos comovemos mais com a imagem de uma única pessoa, de um indivíduo, do que de uma massa de pessoas. Então, no caso da Greta, ela simboliza essa face, esse rosto, essa pessoa, esse indivíduo que vai, diante das câmeras, diante do mundo, falar e expressar os seus anseios. Podia ser outra criança, podia ser outra jovem, podia ser outra pessoa falando. Mas nesse caso em particular é a Greta. Ela enfeixou, ela incorporou sobre si essa imagem da jovem, da adolescente, que se preocupa com o futuro dela e das gerações futuras. Se estão financiando a Greta, se estão comprando a pauta dela e a luta dela, muito bem, parabéns para ela. Mas ela conseguiu isso. Ela conseguiu capturar esse imaginário, conseguiu reunir em torno de si essa imagem e isso se tornou a face dessa mudança. Dessa vontade de mudança, na verdade, né? De reverter a destruição do planeta, do meio ambiente. Uma das críticas contra ela tem justamente a ver com isso, né? É uma menina branquinha da Suécia, como se isso fosse um demérito para ela. Como se o fato de ser sueca e branca não permitisse que ela falasse e representasse diferentes populações pelo planeta. O que é uma besteira também, porque a luta dela, se eventualmente der certo, e as previsões são pessimistas, gente, as previsões dos cientistas são pessimistas, não há nenhuma expectativa que os países cumpram com as metas, não há nenhuma expectativa de que haja uma redução considerável e substancial das emissões de carbono a ponto de evitar o pior, mas se a luta dela der certo, essa luta vai contribuir para pobres, para ricos, para brancos, para negros, para cristãos, para muçulmanos, para ateus. Então é indiferente. A face que está diante da câmera dizendo isso, levando adiante essa luta, é indiferente. O que importa são os resultados. Embora, como eu disse, as previsões sejam pessimistas. Mas é justamente isso que legitima a Greta Thunberg. Porque como ela é jovem, ela pode se mover por esse idealismo. Ela pode realmente acreditar que há uma possibilidade de transformação. Que se ela falar, que se ela for publicamente, que se ela mobilizar outras crianças, outros jovens pelo planeta, que isso fará uma pressão sobre governos e que os governos serão obrigados a tomar medidas mais agressivas para controle das emissões. Porque o que você observa quando você lê sobre esse assunto, quando você lê sobre o aquecimento global, sobre mudanças climáticas, é que seria necessário um esforço realmente mundial para isso. Para que vários países em conjunto tomassem medidas drásticas de redução de emissão de carbono e evitar a destruição do meio ambiente. Seria um esforço global muito maior do que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, para a reconstrução dos países destruídos. Exigiria mudanças completas das matrizes energéticas do planeta. Projetos radicais de energia limpa. E é muito difícil esperar que vários países diferentes, como a China, por exemplo, que são os países mais poluentes do planeta atualmente, siga essas diretrizes. E quando você vê, por exemplo, o próprio Bolsonaro e o Brasil agora, que também vai na contramão disso. É um país que vai lá e deixa claro que não vai respeitar essas metas, que não tem pretensão de fazer isso. E que as denúncias ambientais contra o Brasil são mentira. Então, que a Greta e outras crianças queiram lutar por essas pautas é completamente legítimo e louvável e aceitável. E as críticas feitas contra ela partem, de certo modo, de grupos que negam o aquecimento global, que negam essa destruição do meio ambiente, que dizem que não tem nada a ver com o ser humano isso, negando a ciência, em grande parte uma retórica anti-ciência, negacionista. Para você ter uma ideia, você tem conservadores nos Estados Unidos que dizem que o petróleo é um tipo de energia limpa, gente, que não polui o meio ambiente. Para você ver o grau de negacionismo dessas pessoas. Por outro lado, você vê grupos também que questionam as motivações subterrâneas do apoio à Greta. Quais são os grupos que financiam essa menina? No fundo mesmo, são paranoias conspiratórias, né? Sempre tem algum segredo, sempre tem alguma coisa, algum mecanismo secreto que move as coisas. Particularmente, eu penso que as pessoas podem criticar a Greta, podem criticar o idealismo dela, podem criticar se haverá alguma mudança de fato ou não. Do mesmo modo que outras pautas podem ser criticadas sob diferentes vieses. Mas, por outro lado, o que me assusta, o que me preocupou muito foi o tom virulento das críticas à Greta. Como eu disse, por exemplo, chamando a menina de retardada. Isso vindo de um colunista de jornal, alguém conhecido no Brasil. Ou dizendo que a menina tem que fazer sexo, uma menina de 16 anos tem que fazer sexo para deixar de ser histérica. Então, assim, boa parte das críticas não apenas são infundadas, como são extremamente agressivas, ofensivas, desrespeitosas. Mais do que isso, que não contribuem em nada para a melhoria do planeta. Talvez você aí não se preocupe muito com as gerações futuras, com seus filhos, com seus netos. Talvez você não se preocupe com isso. Tanto faz para você. Mas tem gente que se preocupa. E qual é o problema disso? Qual é o problema da Greta agora ir lá falar na ONU e denunciar esse tipo de coisa para o mundo?
Inclusive agora são um dos principais nomes ao Prêmio Nobel da Paz. O que seria também um belo tapa de luva de pelica na cara dessas pessoas que estão criticando a menina. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão. Primeiro sobre as críticas que envolvem a Greta, né? Vindo de diferentes grupos, grupos de conservadores, de liberais, grupos de esquerda também atacando a Greta. O que você pensa sobre essas críticas? Se você tem visto alguma coisa e qual a natureza das críticas? O que você pensa sobre isso? E depois também sobre o futuro da humanidade, né? Sobre o aquecimento global, mudanças climáticas, se isso aí é uma ameaça de fato, se você tem lido alguma coisa sobre isso, o que você tem visto e o que poderia ser feito para reverter. Que tipo de medidas seriam necessárias para reverter esse cenário? Eu quero saber o que vocês pensam aí, deixe joinha, assine o canal da Carta Capital e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!